Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Creio que esse vídeo é para seu, para você, porque Deus quer usar esta palavra para falar contigo. Tem um propósito de Deus através desse vídeo para você. Então ouça até o final, porque Deus está sempre falando conosco todos os dias, todos os momentos. Deus nos dá a direção, Deus tem uma palavra para nos entregar. Amém? Antes de começarmos, eu quero te convidar a se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva, porque assim você vai receber mais palavras, mais bênçãos como essa. Hoje, o Senhor colocou no meu coração a palavra, a história que é bem conhecida, de Marta e Maria. Mas ela nos traz uma reflexão e uma palavra que diferente, né? A palavra de Deus está sempre se renovando, Deus fala com a gente, a mesma história, mas sempre algo diferente. Então, Lucas 10, 38 diz assim, Marta e Maria. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar-me. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Aleluia. Deus, Ele tem algo para você nesta palavra. Gente, eu perdi aqui, pera só um pouquinho. Deus tem algo para falar com você e comigo também. Creio que quando eu oro e peço a Deus uma palavra, Deus está falando comigo também. Então aqui nós temos um exemplo de Marta e Maria. Marta, ela estava agitada, estava preocupada ali em servir o Senhor Jesus. E quando nós vemos esse exemplo, nós ficamos chateados também, eu pelo menos. Quando eu li essa mensagem, eu ficava sempre pensando, nossa, meu Deus, mas não é injusto, porque a Marta, ela tá ali, ela estava querendo agradar a Deus, os discípulos, ela estava querendo fazer as coisas, ela estava preocupada em fazer as coisas para o Senhor Jesus. Enquanto a irmã, em vez de ajudar, estava lá sentada. Não é injusto? Eu sempre fiquei questionando isso para Deus. Por que o Senhor Jesus respondeu isso para ela desse jeito? Não era para Jesus ter ficado do lado de Marta? Vocês já pararam para pensar? Vocês já pensaram assim? E aí, meditando nessa palavra, e olha que eu fiquei pensando nessa palavra, e o Senhor não falava nada comigo. Porque para quem não sabe, eu tenho uma irmã gêmea. Eu chamo a Alice e ela chama a Aline. E se fosse eu que estivesse ali arrumando as coisas, né? Recebi um convidado na minha casa e a minha irmã não me ajudasse a fazer as tarefas, né? Imagina ali que ela devia estar fazendo comida, devia estar preparando ali os pratos, limpando a casa, não sei, fazendo algo ali para quando você recebe um convidado na sua casa, né? E aí eu fiquei pensando assim, se fosse eu e a Aline, minha irmã, sentada, escutando ali, sentada, né? Na mente dela, ela não estava percebendo, ela não tinha percebido que era um ensinamento de Jesus. E eu visse a minha irmã sentada, eu ia ficar com raiva também. Vocês não iam ficar com raiva? Ah, gente, eu ia ficar chateada também. E ainda por cima, eu iria talvez fazer o que Marta fez. Poxa, Jesus, eu tô aqui trabalhando sozinha, o senhor não tá vendo que Maria tá sentada ali, não? E depois de um tempo, gente, meditando nessa palavra e falando isso com Deus, e eu dei esse exemplo para Deus, sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Ele disse assim, Marta poderia também, se ela quisesse, se assentar aos pés de Jesus. Ninguém proibiu Marta de se assentar. Ninguém proibiu Marta de ouvir
aqueles ensinamentos, porque ali eram duas irmãs, elas moravam juntas, né? Elas não tinham uma mãe para ficar mandando nelas. Marta poderia se aquietar, sabe? E ouvir o que o Senhor Jesus queria passar para eles. E eu creio que Jesus ele não ia ficar chateado, sabe? Se demorasse vinha comida, se algo tivesse ali, não estivesse no padrão de educação. Porque Jesus ele ficaria ali pouco tempo. E o tempo que ele está ali, quantas coisas ele ensinou, quantas coisas ele falou, aquilo que Maria recebeu, ela sempre iria se lembrar daqueles ensinamentos, de quem era o Senhor. Sabe, quando Jesus ele morreu e ressuscitou, eu imagino que ela devia de contar, né, para as pessoas, olha, Jesus esteve na minha casa e ele me contou isso, ele me ensinou isso. Enquanto Marta estava lá arrumando as coisas, eu escrevi história com o Senhor Jesus. E foi isso que Deus falou comigo, que Marta também poderia ter se assentado ali aos pés do Senhor Jesus, mas ela preferiu ficar inquieta, ficar preocupada, ficar inquieta com aquela situação. E eu separei aqui, até anotei, que olha o que Marta representava. Marta representava uma mente ocupada, uma mente cheia de preocupações. Ela representa a gente quando está de frente com um problema, né? Ela estava ansiosa, ela estava preocupada, ela estava focada naquela tarefa. Ela estava irritada porque ela estava vendo, ela tinha muita coisa para ela fazer, muito agitada com aquela situação, e ela estava irritada porque ela estava fazendo tudo sozinha. E ela estava reclamando e estava distraída. Então, quantas vezes nós, diante da situação, diante de um problema, nós ficamos aqui, assim, ficamos inquietos, ficamos preocupados, ficamos ansiosos, ficamos focados no problema, ficamos irritados e reclamando e distraído com o problema, com a situação, ao invés de estarmos como Maria, que ela representava que o coração devoto e dedicado a Deus, contemplando o Senhor Jesus, contemplando as histórias que Jesus estava pregando, os ensinamentos de Jesus, ela estava em paz, ela estava aprendendo, ela estava ouvindo, o foco dela era a presença de Jesus, e ela estava ali se entregando. Ela não se preocupou com nada, ela não se preocupou se estava tudo certo, se estava do jeito que ela queria, mas ela se entrega, e é assim que nós temos que estar, sabe? Quando acontece algo, acontece uma situação, nós não temos que ficar agitados, nervosos, preocupados, mas devemos nos ajoelhar aos pés do Senhor Jesus e ficarmos em paz. Gente, vou falar uma coisa para vocês. De uns anos para cá, Deus ele me moldou muito, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito preocupada, muito. Gente, vocês não têm noção de como eu era, graças a Deus, com tantas coisas que aconteceram nesses anos pra cá, né, de uns 7 anos pra cá. Deus me transformou de uma maneira, Deus usou tantas situações para me mudar, para tirar essa ansiedade, essa falta de confiança. Porque o que é ansiedade? Ansiedade é excesso de coisas do futuro que às vezes nem vão chegar a acontecer. E ansiedade, gente, infelizmente, é falta de confiança em Deus. E eu era muito ansiosa, muito preocupada. E eu trabalho isso em mim, essa mudança, sabe? Eu tento sempre estar
confiando em Deus e não deixando a ansiedade me atrapalhar nessa confiança. Porque às vezes, gente, é coisa simples, sabe? Às vezes é coisa assim, ai meu Deus, eu vou fazer tal coisa, e se não der certo, e se, opa, e se... E é sempre esse se que não chega, às vezes, nem acontecer. E o que Deus me mostrou? Que isso é falta de confiança em Deus. Se eu confio que Deus está comigo, vai acontecer o melhor para minha vida. Deus está me guardando, Deus está, sabe? Antigamente, gente, eu tinha ansiedade de sair e deixar a casa sozinha. Poxa vida, mas eu confiava, eu acreditava e que Deus estava guardando a minha casa, mas eu ficava, mesmo quando eu saía, eu ficava assim, ai meu Deus, sabe? Eu tinha essas preocupações, essas inquietações. Tão bobo, parece bobo, né? Mas isso é falta de confiança em Deus. Se eu creio que Deus está me guardando, pronto, Deus está guardando. Esquece, confia, descansa. E nós temos que ser assim, nós temos que descansar. Então agora, graças a Deus, quando eu saio, eu oro, eu peço a Deus para guardar com os anjos dele, proteger minha casa, meu lar, vou e saio e confio no Senhor. Então, Deus foi trabalhando na minha vida. Deus foi tirando a inquietação, foi tirando a preocupação. Eu era uma pessoa muito preocupada. Meu Deus, o que vai acontecer? Meu Deus, sabe, qualquer coisinha. Eu ficava de um jeito, uma preocupação, mesmo conhecendo a Deus, mesmo confiando em Deus. Eu tinha isso em mim. E Deus fez com que situações acontecessem na minha vida para que isso fosse trabalhado, sabe? Coisas às vezes eram um problemão que eu jamais pensei que iria passar. E passei uma vez o mesmo problema, passei de novo o mesmo problema, e Deus foi trabalhando, foi tratando. E aí, às vezes um problema na sua vida é decorrente, sabe? Acontece várias vezes, e você fica assim, meu Deus, de novo, tô passando por isso de novo, já passei por isso, sabe? É para você, para moldar você, sabe? É para você ser trabalhado algo em você. Então, às vezes eu passava o mesmo problema e eu reagia da mesma forma. E aí essa ficha caiu. Falei, olha, eu acho que é Deus que está tratando comigo. Então eu vou agir de outra forma. Eu vou mostrar para Deus que eu aprendi. Eu vou mostrar para Deus que eu amadureci, que eu confio nele, que eu não vou me preocupar com isso. Problema, eu ficava assim, eu não vou me preocupar com você. Eu já entreguei na mão de Deus, Deus já sabe o que eu tô passando. Deus não vai deixar, assim como ele já resolveu esse problema, ele vai resolver de novo. E eu não vou me preocupar com isso. Não vou. E aí, gente, acabou. Eu passei no teste, eu fui moldada e eu não passei mais por esse problema. Então é assim, Deus trabalha na gente, nos nossos defeitos. Deus, estamos aqui na terra, eu penso que estamos aqui na terra e a palavra de Deus diz para sermos aperfeiçoados, né? Quando nós estamos aí passando por um problema, é para que nós venhamos ser aperfeiçoados. Então, eu creio que Deus ele trabalhou na minha vida e vem trabalhando sempre nesta área de ansiedade, de preocupação. E aqui, gente, era assim Marta naquele momento. Ela estava tão focada, tão distraída, que, olha, imagina o que ela perdeu. Imagina o ensinamento, se você pudesse, pensa aqui comigo, se você pudesse receber Jesus na sua casa, claro que você iria agradar a ele, querer fazer as coisas para ele, mas você não iria querer ouvir o que ele tem para falar? Imagina o que Maria recebeu naquele momento e nunca lhe seria tirado o ensinamento, nunca. Eu imagino que ela virou uma velhinha, e aquelas velhinhas repetitivas que conta a história, e estava sempre lá contando o que Jesus falou para ela. E eu imagino aqui que Marta, depois que Jesus foi embora, ela deve ter perguntado assim, o que ele te falou? Qual que foi o ensinamento? O que ele falou para você, irmã? E ela contando aquele ensinamento para a irmã dela. Então nós devemos estar assim como Maria,
mesmo em meio ao problema, mesmo em meio a tribulações, focados em Jesus, aos pés dele. Senhor, qual que é o teu ensinamento? O que o Senhor quer me ensinar com isso? O que eu tenho que fazer? Qual que é a tua palavra sobre a minha vida? Devemos descansar no Senhor. Devemos ter o coração no Senhor, não na preocupação, gente. Porque se preocupar não vai resolver nada. Estar agitado, estar irritado, estar reclamando, sabe, não vai resolver nada. Mas o que resolve é confiar, é orar em Deus e perguntar, Senhor, como que eu devo agir nessa situação? E Deus, ele vai nos orientar. Talvez seja isso que esteja faltando na sua vida. Essa intimidade com Deus, essa proximidade do Senhor, essa entrega para Deus, entregar a sua vida, entregar o seu coração. Ah, mas sabe, talvez você pense, mas eu já entreguei. Mas a gente não entrega uma coisa e fica preocupada, por exemplo. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou pegar essa folha aqui para você, tá? Ó, amigos, irmão, cuida para mim. Aí você vai segurar, tá? Você tá segurando a folha. Ah, mas não segura assim, não segura mais assim. Não, mas você vai deixar cair. Não, mas... meu Deus do céu, você não sabe me segurar, não. Ai, Senhor, ele tá segurando errado. Tá vendo? Aí eu vou dar as costas pra você. Aí eu vou só que eu tô... Sabe? Eu tô confiando em você? Não tô, não. Então é assim, gente. Nós temos que entregar em Deus, confiar em Deus e descansar. Descansar no Senhor. Sabe, tem intimidade com Deus. O que é intimidade com Deus? É ser amigo, fazer o Senhor de seu amigo, seu melhor amigo. Meu Deus, eu tô passando por isso, Senhor. Olha o que o fulano falou de mim. Olha o que tá acontecendo na minha vida, Jesus. Aconteceu isso. Olha, Jesus, eu tô feliz porque hoje eu tive um dia, sabe? Intimidade com Deus, proximidade. É fazer Deus como nosso amigo. É estar sempre aos pés do Senhor Jesus. É estar sempre agradecendo e confiando no Senhor. Amém? Que essa palavra esteja no teu coração. Que você venha se entregar aos pés do Senhor, confiar, não deixar que o problema, que as situações do dia a dia venham te afastar de estar aos pés de Jesus. Que venha fazer com que você venha reclamar, murmurar, ficar irritado. Não, Deus não se agrada disso. Deus se agrada de um coração derramado aos pés. Mesmo que um pouco, você sabe, fica com um pouquinho assim, ai meu Deus, ainda estou preocupada, mas eu confio. É isso que Deus quer. Deus quer que você confie. Sabe? Às vezes, gente, voltando para meu exemplo, eu venho trabalhando com isso, eu fico assim, ai meu Deus, e agora? Não, peraí. Sabe? Eu creio. Pronto, eu creio. Sempre vai vir, gente, porque nós somos humanos. Eu não estou dizendo para você ser perfeito, né? Sempre vai vir uma questão, uma dúvida, mas quando vier essa dúvida, rebata com a palavra de Deus. Olha, eu creio que Deus está comigo, eu creio que o Senhor vai fazer, o Senhor é fiel, Deus cuida de mim. Sabe, quando vier a dúvida, quando vier o medo, quando vier a preocupação, quando vier a falta de foco em Deus, a falta de fé, aquilo que te faz preocupar com algo, você vai vir e combater. Não, eu confio em Deus, Deus está no controle da minha vida, Deus é comigo, o Senhor já falou que eu vou receber, o Senhor falou que vai fazer, então eu não vou deixar essa situação fazer com que eu venha andar do jeito que ela quer. Eu não vou deixar essa situação me deixar irritado, me deixar nervoso, me deixar preocupado. Eu já entreguei na mão de Deus e o Senhor vai fazer e vai me mostrar se é algo que eu posso fazer, se é algo que eu posso resolver. O Senhor vai me dar ideias, o Senhor vai me dar estratégia para que eu venha resolver esse problema. Mas se é algo que sai da minha condição, se é algo que sai das minhas mãos, eu entrego nas mãos de Deus,
porque Ele vai fazer. Você não vai mais ficar preocupado, você não vai ficar mais desesperado, você não vai ficar mais inquieto, você não vai reclamar, você não vai questionar, você vai descansar em Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que essa palavra tenha falado ao teu coração. Escreve aqui nos comentários se Deus falou com você. Deixa aqui um testemunho, um amém que seja, só para que Deus ele venha confirmar essa palavra na sua vida, ele venha ligar essa palavra na tua vida. Amém? Que Deus abençoe. Não se esquece de se inscrever no canal. Vou orar por todos que estão inscritos no canal, porque aí vocês estão debaixo de bênção de oração, da minha oração, que eu apresento a Deus os inscritos aqui do canal. Não esquece de compartilhar também essa palavra, é muito importante que você seja canal de bênção. Quando a gente trabalha para Deus, Deus ele trabalha para a gente. Então, talvez você não saiba pregar, você não tem esse dom para pregar, você não quer fazer um vídeo, mas você é usado por Deus compartilhando. Deus te usa. Então, trabalhe para Deus e Deus vai trabalhar em teu favor. Amém? Talvez você seja a resposta de Deus para a vida de alguém. Que Deus abençoe e eu te espero no próximo vídeo. Em nome de Jesus.